Vamos começando por aqui. Super empolgado aqui, obrigado Endeavor pelo convite. Acho que todo mundo estamos aqui bem empolgados por dividir aqui algumas ideias. Tem muito trilhão de dólares por aqui, muito trilhão, estou vendo. Se alguém precisa de um trocadinho, é a sala certa para estar hoje por aqui. Tá? Só para botar um pouco de introdução, acho que eu sou o Sérgio Fúrio, fundei a Acreditas faz 7 anos e meio, naquela época onde os gringos vinham em massa pelo Cristo, aquele que subia do Economist. Acho que eram definitivamente momentos muito mais difíceis do que hoje, no mínimo desde o ponto de vista de atração de capital. Todos eles me falaram não, naquelas rodadas quando a gente tentava começar a empresa, e provavelmente o que mudou é que agora tem muitas mais chances as coisas de dar certo, não? 2018 foi um ponto de inflexão, como falamos no começo, não? Com as primeiras exits de unicórnios brasileiros aí aparecendo, já com decacórnios incluso. E acho que 2019 está virando um ano crítico desde o ponto de vista de um ponto de inflexão, desde o ponto de vista do funding. Não? Temos aí estes monstros de SoftBank com 5 bilhões de dólares, que querem converter, acho que, em 5 trilhões de dólares, Kasek levantando aí 600 milhões de dólares. Acho que vai ser um momento super especial para todos nós, o capital começa a estar mais disponível do que nunca, e acho que todos temos uma responsabilidade em como afrontar esse futuro do jeito certo. Não? Eu gostaria de começar, se está ok por vocês, com 2 minutinhos de apresentação de cada um, o que vocês fazem, qual é o seu fundo, tamanho e desde quando vocês operam no Brasil. Acho que seria legal. Claro. Não, André Maciel, vou começar aqui, assim a gente vai na ordem. Um prazer estar aqui, obrigado. Sérgio, obrigado por assim, fazer parte dessa comunidade aqui, é uma honra. Eu estava no JP Morgan, antes eu saí e abri meu próprio fundo, porque eu vi essa inflexão que o Sérgio estava falando, e depois a SoftBank comprou o nosso fundo, então a gente está na SoftBank, agora serão 6 meses, e eu toco o SoftBank no Brasil, então sou o Managing Partner para o Brasil. O SoftBank para a América Latina, como o Sérgio colocou, hoje é um fundo de 5 bilhões de dólares, dedicados a investir diretamente em empresas que não são seed, nem Series A, a gente tenta focar Series B para cima, então companhias que já têm uma base de growth estabelecidas. A gente investe em alguns outros fundos e a gente investe em algumas companhias do nosso portfólio que querem fazer joint ventures para a região. Então, um pouquinho esse é o sumário, eu vou ser breve, porque a gente vai falar em muito mais detalhe pela frente. Bom dia, prazer também estar aqui com vocês, com meus copanelistas. Meu nome é Hernan Casá, eu sou cofundador da Kasek Ventures e tenho 20 anos no mercado, já nos primeiros 12 anos como empreendedor na Mercado Livre. Eu fui cofundador, COO e depois CFO. E agora já 8 anos como investidor, porque a gente ainda acredita que somos mais empreendedores que investidores, mas vai chegar um ponto onde vou ter mais anos de investidor como que empreendedor. Vamos ver o que acontece. Nós investimos em early stage, na América Latina inteira. Temos feito a maioria dos investimentos no Brasil. Temos companhias como a Acreditas no nosso portfólio, Nubank, Madeira, Quinto Andar, Logi, Gympass. E como todos meus copanelistas falaram, acreditamos muito no ecossistema. A gente tem olhado como o ecossistema vem evoluindo. Acho que ainda há muito a acontecer, mas sem dúvida o progresso é claro, é concreto e está acontecendo a cada dia. Hernan, eu gostaria de falar um pouco sobre como mudou o perfil desse empreendedor, dessas empresas que vocês investiam em 2011. O primeiro fundo de vocês foi em 2011, né? Como mudou até agora? Não? O que está mudando aí no perfil desse talento? Não? Acho que é uma ótima pergunta e está muito correlacionada com a ideia de evolução do ecossistema. Sem dúvida, tem evoluído o ecossistema e parte da evolução é quem são os empreendedores hoje, comparado com quem eram faz 8 anos atrás. Sempre algumas das características típicas do empreendedor, né? Ter realmente compromisso no que está fazendo, ser um pouco irracional nas razões de por que está tentando desenvolver o seu próprio negócio. Tipo de coisas estão lá e tem que continuar estando, sem dúvida. O empreendedor tem que ser um pouco contrarian. Mas além disso, acho que tem mudanças. Hoje, nos últimos 2 anos, está começando pela primeira vez a fazer investimentos em second-time entrepreneurs. É uma mudança grande. 8 anos atrás não tinha
esse tipo de coisas. Também, em termos de qual é o modelo de negócio, obviamente em 2011, como o Eric falou, não tinha muito, então o mais lógico era olhar o que estava funcionando em outras partes do mundo e tentar adaptar isso para a América Latina, adaptar isso para o Brasil, uma coisa que fazia muito sentido, e a gente tem muito respeito nesse conceito, não é fácil pegar uma ideia de outro lugar e trazer a um país diferente com sucesso. Mas hoje o que a gente está vendo é que, em termos gerais, as soluções que os empreendedores estão tentando construir são soluções inovadoras, criadas de zero para tentar aproveitar uma oportunidade, uma dor que tem no mercado local. E até a gente começa a ver casos de companhias que foram começadas no Brasil, onde a gente pode falar que a primeira ideia surgiu do Brasil, depois aparece uma companhia na Índia, na Inglaterra, que está tentando ir atrás do mercado semelhante. Então, eu acho que, por um lado, empreendedores mais experientes, não só porque já fizeram alguma startup antes, mas também porque vêm com mais anos de experiência na própria indústria, empreendedores com modelos de negócio mais locais, mais realmente inovadores. E, além disso, acho que hoje tem uma turma de pessoas muito mais ativas, tentando não só liderar startups, mas também ser parte das Creditas, das Nubank, das quinto andares do mundo. Isso também é uma coisa que 8 anos atrás era muito diferente. Ahora, estas novas rodadas que vocês están facendo, ¿no? Estos fundraisings novos que están facendo, novos fundos, moito capital, iso vai trazer impacto no ecosistema, ¿no? Nada vai ser como antes, ¿no? E o problema cando ese nada vai ser como antes pode ser que sea mellor e pode ser que sea pior, ¿no? Antes, sei lá, a Agence, por exemplo, se podía permitir o luxo de ficar 3 anos con un time de 15 persoas, tendo un burn rate de 10.000 reais ao mês ou 15.000 reais ao mês, até encontrar o modelo de negócio certo. Hoje isso não dá para fazer, não? Tem uma parte boa, que você vai ter capital para fazer mais rápido, uma parte ruim, que se você não é muito bom executando na escala muito rápido, vai ter alguém que vai fazer melhor. Então, André é uma das pessoas mais buscadas hoje em dia, não? André, se vocês são um fundo internacional, ou na verdade que são um fundo agora com presença em Latam, mas que estão linkados a SoftBank, que é bem conhecido por todos os investimentos que eles fazem na Índia, nos Estados Unidos, etc. A Índia é um bom exemplo, não? A Índia é um mercado que tem um tamanho similar ao brasileiro, mas que tem muito mais investimento historicamente em venture capital, não? Fala um pouco sobre o que vocês veem lá fora em quanto a impacto nos ecossistemas dessa entrada de capital e quais seriam os aprendizados para mitigar potenciais riscos, não? Assim, eu acho que a estatística é que são 100 bilhões de venture na China, perto de 100 bilhões nos Estados Unidos, 25 na Índia e cerca de 2 aqui. Mas isso só venture, eu acho que essa estatística é uma estatística errada. Porque se você pega... O empreendedor brasileiro foi muito criativo, né? Então, ele foi para o mercado de capitais, fundiu com família, fundiu com fundos tradicionais. Então, você soma Stone, PagSeguro, Magazine Luiza, que teve uma transformação, o Mercado Livre, a parte do Brasil. Você pega das internacionais do Uber, do Facebook, Netflix, a operação brasileira sendo super importante, centros de desenvolvimento, tem o Facebook Hack aqui, que é importante, o Google tem um baita centro em Belo Horizonte também. Na verdade, a gente vê um ecossistema que não é um ecossistema de 2 indo para 5, com a SoftBank chegando, ou para mais. Já era um ecossistema de 100 bilhões de dólares ou mais. Era um ecossistema muito mais criativo na maneira de achar capital e passando por um processo muito mais dolorido, com muitos dos players estrangeiros levando o mercado. Porque o Google, o Instagram, o Brasil é o segundo maior mercado do Instagram, e a operação que são 25%, 26% ou 30% das receitas do Facebook. Então, isso aqui permite que o empreendedor brasileiro capture um pouco mais esse mercado de uma maneira mais agressiva. Então, essa falta de funding foi aproveitada por players que estavam posicionados em outros setores. E, assim, para dar mais exemplos, hoje, o que os caras chamam de gig economy, né? Então, o pessoal que é motorista do Uber, da 99, trabalha para o Rappi, para iFood e tudo mais, é de longe o maior empregador do Brasil, por um múltiplo de 30 vezes, quando comparado com o Correio. Então, já é uma das forças motrizes da economia, mas foi por baixo do radar porque essa nossa indústria estava se desenvolvendo. Muito legal. Vou ficar com você um pouquinho mais, tá? Teses de investimento. Eu sei que vocês
gosta muito de companhias tipo Creditas, não? E empreendedores tipo Sérgio, não? Mas que outras coisas vocês estão olhando? Quais são as suas teses? Ao final, dá a sensação de que vocês chegaram ao Brasil e começaram o Marcelo tem aquelas frases de falei já com não sei quantas centenas de companhias, não? E começaram a fazer deploy de capital, não? Até onde chega isso? Quais são as teses, quais são os verticais que vocês têm interesse? A gente tenta replicar um pouco os conhecimentos que a gente construiu no nosso portfólio internacional. Então, a gente efetivamente tem um sistema onde a gente mantém, a gente aprendeu com o Hernan, a gente mantém notas detalhadas de todas as reuniões que a gente faz com potenciais companhias para investimento. São mais de 320 companhias lá, então a gente filtrou o mercado como um todo. E acho que os plays são um pouco os óbvios. E-commerce com penetração de 6%. Quando você pensa, comparado com a China, 26%. Quando você pensa numa logística para isso, a Log é um player óbvio. Você pensa num sistema de healthcare, que é um negócio que está muito atrás. Aqui deveria ter alguma coisa muito mais interessante. Real estate, que é uma parte importante da economia. A verdade é que, assim, olhando de uma maneira global, advertising, que é onde o Google e o Facebook basicamente causaram essa disrupção, é 7, 8% da economia mundial. Então, tem 90 e poucos % de uma economia que pode estar para disrupção, e a gente vê o trend no Brasil agora acontecendo mais em paralelo com o trend que está acontecendo lá fora e não necessariamente bem depois. Como mudou essa estratégia de investimento? Não sei se são as teses que mudaram ou mais do que as teses, o tipo de empreendedor ou o estágio onde vocês entram. O que mudou nesses últimos 5 ou 6 anos desde o ponto de vista de estratégia de investimento? Não, para nós, quando a gente decidiu passar de empreendedor para investidor, achávamos que sabíamos todo o que era necessário para ser um bom investidor. Por um lado, tínhamos experimentado de primeira mão os desafios que os empreendedores têm, o difícil que era continuar a concorrência com a próxima geração de empreendedores como os Sérgios do mundo, e ao mesmo tempo a gente tinha experimentado também de primeira mão o que era ser investidor com os investidores que tínhamos na Mercado Livre, e era evidente que era impossível fazer um trabalho mais ruim que eles. Então, era muito fácil para nós imaginar que, ótimo, vamos ser bons investidores e a nossa experiência como empreendedores vai nos ajudar. Em parte foi realidade, mas ao mesmo tempo tínhamos uma ignorância total em um monte de assuntos. O assunto da equipe é um ponto importante. Para nós sempre foi muito importante. A gente sempre acreditou que parte do sucesso da Mercado Livre tinha que ver com a equipe inicial que começou a companhia, mas era um dos pontos que a gente olhava. Hoje é quase o único ponto que a gente olha, principalmente se nós somos early stage investors, não tem muito a mais que isso. Então, realmente, o caráter do empreendedor, o compromisso do empreendedor, a capacidade de trazer pessoas, de criar aquele efeito de eu quero participar no seu projeto é fundamental. Depois também, quando tem cabeça de empreendedor, o que quer é não perder a nada, ser muito competitivo e realmente fazer tudo o possível para ganhar, mesmo seja uma batalha pequena ou a guerra, mas realmente tentar sempre ganhar. E como investidor, você tem um portfólio. Então, na realidade, que o sucesso do fundo, obviamente você tem que criar uma reputação positiva, ajudando as companhias que dão certo e as companhias que têm problemas. Você não só pode ajudar aquelas que estão dando certo, mas um portfólio. Então, na verdade, o final, o sucesso é dar um retorno ótimo para os investidores, e esse retorno vai vir de talvez 2, 3 companhias de um portfólio de 20, 25. Mas a natureza do empreendedor é tentar ajudar todas elas e realmente não deixar as que estão passando por o pior momento sozinhas. Então, é um desafio que a gente tem que aprender como gerenciar isso, de, sem dúvida, se focar no longo prazo, que é o que vai ser o driver de valor para o portfólio, mas, ao mesmo tempo, cuidar a reputação e cuidar os empreendedores que, mesmo que não dão certo, estão muitas vezes deixando todo
o que tem na vida para realmente tentar ter sucesso, só que talvez a hipótese de crescimento não foi a correta, talvez chegou um concorrente que ninguém tinha no radar e acabou tendo 20 vezes mais fundos que eles. Não é que, geralmente, o empreendedor sempre dá todo, às vezes a equação não fecha. Então, como balançar esse tipo de coisas é importante. Depois, também com cabeça de portfólio, né? Ter certeza que não todos os investimentos são feitos no mesmo momento, não todos os investimentos são feitos na mesma indústria. Tem etapas do mundo, são 3, 5, talvez 10 meses, janelas, onde é óbvio que esse negócio é o melhor do mundo e que vai a mudar como o universo funciona. E 2, 3 anos depois você olha para isso e what the fuck, como é que a gente realmente pensava que isso ia acontecer, né? Então, realmente, ter cabeça de portfólio, ter paciência, ajudar aos empreendedores, questões de longo prazo, são os que realmente acabam tendo impacto. E como sempre a gente fala, muito foco em tecnologia, em produto. É a única parte onde finalmente vantagens de longo prazo são construídas. Em tecnologia não tem uma vantagem para sempre, mas pelo menos nessa área você consegue ganhar tempo, pelo menos de reação, respeito a seus concorrentes. Capital pode vir, um canal de aquisição de usuários pode mudar, mas a criação de uma boa equipe de tecnologia, um produto sólido que realmente está dando uma solução ao mercado, é muito mais difícil de replicar de um dia para outro. Então, são questões que foram mudando ao tempo. Imagina, o mais importante é ter cabeça de investidor, de portfólio, e não só de empreendedor. Sempre falamos, ¿no?, que a luta entre o incumbente e o challenger é quem vai ser mais rápido, ¿no? Si o incumbente em inovar, que demora muito tempo, o challenger en ganhar escala, ¿no? Que ao final acaba sendo un pouco das dificultades, ¿no? Eu gostei sobre o tema de talento. Talento sempre é super relevante, mas eu sempre tenho aquela dicotomía, ¿no? Por un lado, se traes unha persoa que já tem muita experiencia, ela te vai ajudar muito bem em escalar aquele business, mas no momento inicial ela às vezes atrapalha, ¿no? Porque não tem uma mentalidade jovem, ¿no? Se pega um cara muito jovem, depois quando a empresa cresce, ele não consegue catch up, ¿no?, com esse crescimento. Tipo, a gente cria empresas que crescem 3, 4 vezes por ano durante 3, 4, 5 anos seguidos, ¿no? É impossível que o cara que esteja no começo seja o melhor cara para o final. É muito difícil essas coisas, ¿no? E aí traz muito desafio. André, tenho uma pergunta para você, da plateia. Esta não é minha. Mas é muito boa. Ele fala, vimos alguns movimentos de fundos investindo em empresas abertas. Isso é uma tendência ou uma exceção? Acho que é totalmente uma exceção. A SoftBank não investe em companhias abertas, mas volta para aquele ponto que eu estava fazendo, o que é o mercado que foi na América Latina. Tem muita companhia que não precisava estar aberta para levantar capital. Por exemplo, poucas companhias tiveram a sorte que a XP teve de ter dinheiro disponível para eles, para todo o crescimento que os caras tiveram. Estão falando de um IPO para 12, 13, 14 bilhões de dólares de valuation, um negócio incrível. É mais um dos unicórnios aí, ou decacórnios. E poucas companhias tiveram essa sorte na América Latina. Elas tiveram que buscar funding em outros lugares. Então, a gente fez um investimento no Banco Inter, que era uma companhia aberta, sendo uma exceção, porque a gente ficou impressionado ali com o management e com skills que encaixam no que a gente estava buscando. Agora, francamente, assim, uma companhia aberta, como estratégia, é muito pior, porque você tem muito menos flexibilidade no que você pode fazer numa estratégia de crescimento agressivo. Você tem que, disclose sua estratégia. 2, o Brasil é muito difícil como você consegue usar ações para incentivar a sua força de trabalho. Então, se você é uma companhia aberta, usar aquelas ações, você precisa comprar as ações, tem tesouraria, ou criar um programa de phantom stock é muito mais complexo do que uma companhia privada. Então, claro, o mercado público é uma distração enorme. Né? Você tem que ver investidores 5, 6, 7 vezes ao ano, você tem que ter uma área de relação com investidores, você tem que reportar resultados. Então, cria uma disciplina, mas, por outro lado, cria um atraso também. Então, idealmente, a gente prefere que as companhias continuem privadas. Voltando ao ponto do talento, tá? Porque acho que é bem relevante e a plateia está cheia de talento, não? Como evitar preconceitos, tá? E no sentido seguinte, não? Às vezes você vê, eu sou investidor anjo também, e às vezes você vê um cara que é super polished, não? Que o cara que você fala, puta, este cara MBA, uma cabeça analítica super boa e demais, sabe que vai garantir essa seguinte rodada porque o cara fala bem, etc. E depois tem outro cara que está
que está do outro lado, não? Que é muito menos polished, mas muito mais brilho no olho, o cara que sai na rua, que vende pra caramba, não? O que vocês acham que dá para fazer para evitar essa tentativa de focar demais no carinha polished, porque te vai ajudar a fechar a seguinte rodada, versus o cara da esquerda, não? Que é o cara que vai fazer acontecer e vai mitigar os riscos operacionais. No, só un comentario complementario que es un desafío a veces. Tem un cara super polish, nos primeiros 5 minutos todo mundo fica com a boca aberta de wow, incrível. Ou tem caras muito mais tímidos, né, que não conseguem articular bem o que estão tentando fazer, mas você olha o produto que eles estão criando e realmente é incrível. Então, é o produto que deixa você com a boca aberta. Então, obviamente, é difícil no seu negócio tomar as melhores decisões possíveis com a informação mais imperfeita do mundo, né? Porque não tem quase nada, tudo está por acontecer. Então, realmente, você tem que imaginar muitas coisas e a quantidade de erros nas hipóteses que a gente cria são enormes e constantes. Mas o fundamental e o que não pode não estar lá é o empreendedor tem que ter liderança. Depois, a liderança pode vir de um cara super carismático ou de um cara que consegue criar um produto incrível e é finalmente através desse produto que gera a liderança. Mas sem liderança não é possível criar uma companhia, porque você precisa trazer investidores, trazer mais funcionários à companhia e funcionários que têm que acreditar que o projeto seu é deles, trazer clientes para a companhia. Então, tem que ter liderança. A liderança pode ser, de novo, por uma pessoa muito carismática, que realmente consiga trazer a equipe correta, que consiga desenvolver o produto correto, os clientes, os investidores, ou por uma pessoa que consegue criar a plataforma ideal e, através da plataforma, consegue, uau, eu quero trabalhar, eu sou um desenvolvedor e quero trabalhar com essa tecnologia, vou para lá, uau, eu sou um investidor, conheço essa indústria, estou vendo que o que o empreendedor está criando é uma coisa incrível que nunca foi feita, ok, vou para lá. Então, tem que ter esse conceito. É difícil, primeiro quando você não tem nada, é muito mais difícil, mas tem que aquele detector de bullshitter. Second time entrepreneur sempre é mais fácil, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? Ya, no mínimo tem un track record y mitiga o risco, y por isso esas rodadas de second time entrepreneurs parecen como todo mundo abre os olhos. Como pode ser que nem com um PowerPoint precisa para levantar essa rodada? Isso é um fenômeno super legal. Quero falar um pouco sobre governança, ¿no? E acho que qualquer um de vocês pode pegar a pergunta que vou fazer, mas eu vou meio que primeiro passar a minha opinião, ¿no? A governança é algo que eu não tenho muita paixão por ela, para ser muito sincero. Mas o que sí que acho que é super relevante é que os meus investidores, acho que o André, o Hernán e un monte de investidores que tenho lá no meu conselho, que eles tenham contexto. Para mim, eu sempre pensei que as pessoas inteligentes sem contexto não servem para nada. Eu preciso explicar o meu business a esses investidores, ¿no? Então, eu sento com o meu conselho, que tem 7 pessoas, mais outras 4 que estão como observadores, e repasso um deck de 100 páginas, ¿no? Onde eu explico absolutamente todo sobre o meu business, ¿no? E para isso, para mim, é muito relevante. E o aprendizado é que, ao final, quando eu compartilho tudo isso, explico a minha forma de pensar, o pessoal contribui muito melhor e depois temos muita menos votação, entre aspas. Ao final, a gente acaba não votando, porque todo mundo concordamos, as coisas que fazem sentido, não? Mas eu queria meio que abrir para vocês, porque, ao final, no nosso caso, somos um data points, você provavelmente tem, entre todos vocês, 200 data points. Como estes fundos, não? Como vocês mudam a governança das empresas, se de algum jeito isso acontece ou não. Logicamente, a empresa listada tem outro jeito, mas especialmente para as privadas, eu pensaria, não? Se alguém pode pegar. Em termos de governança, eu acho que, justamente assim como eu falei que o modelo de venture capital é muito imperfeito na toma de decisões, eu acho que tem um modelo de governança quase perfeito, que não acontece, por exemplo, nas companhias públicas, que são muito bom, mas não é ótimo. Por quê? Porque o modelo inicial, original de venture capital faz um alinhamento total no objetivo do empreendedor, no objetivo do fundo, no objetivo dos funcionários da companhia que tem opções desse projeto. Porque todo mundo realmente vai conseguir pegar parte do valor que está sendo criado, só se o valor da ação aumenta, né? Obviamente tem considerações, né, que
que, por exemplo, agora, antes, no passado, as companhias na média ficavam privadas talvez 5 anos, hoje ficam 10, 12 anos, então talvez tem que dar um pouco de liquidez ao founder antes para que ele justamente esteja alinhado com o fundo, que o fundo só quer ver um exit ao maior valuation possível daqui a vários anos. Mas, em termos gerais, eu acho que a governança de venture capital, quando você tem os incentivos alinhados, quando o investidor que está envolvido na companhia realmente primeiro pensa com o chapéu de conselho dessa companhia e não como sócio da firma, né? Que às vezes, muitas poucas vezes, você tem um conflito, né? E você, primeiro, principal, tem uma responsabilidade com a companhia, e o empreendedor compreende isso, e que realmente o investidor está lá não para controlar ele, mas para tentar ajudar ele a criar uma melhor companhia. E às vezes a melhor companhia é falar, Sérgio, não estou de acordo com você. No final do dia, 99% das decisões são tomadas pelo empreendedor, mas talvez às vezes uma decisão de o conselho deseja bloquear uma decisão do empreendedor, pois esteja errado, pois não, mas acho que é uma boa governança. Então, obviamente a governança vai evoluindo, começa muito informal, depois começa a ter conselhos mais formais, depois quando você já vai ao mercado público é outro assunto, mas em termos gerais eu acho que a governança de venture capital é uma governança que tem aquele assunto de ter objetivos 100% alinhados com todo mundo, e quando isso está lá é muito mais fácil, tem só um barco, só uma direção e todo mundo tentando avançar nesse caminho de maneira mais segura, de maneira mais rápida possível. Seria uma coisa que a gente vê na comparação com as empresas que a gente tem lá fora, Silicon Valley, na China, a indústria é muito sofisticada. Então, para o ponto do Sérgio ter aquele cara que é mais polido, ou aquele cara que é mais jovem, mais aguerrido, a empresa não necessariamente precisa daquela pessoa que ajudou na fundação para estar lá quando a empresa já tem 1000 funcionários. Então, o cara que era bom de RH para 100 funcionários, não necessariamente o cara que é bom para 1000, para 10. O CTO, com certeza, vai precisar de uma transformação. E muito que uma boa governança, um bom conselho, com um mix de investidores locais, investidores tradicionais, pode ajudar, investidores locais, investidores internacionais, pode ajudar a trazer essas pessoas certas e o conhecimento certo. É muito impressionante no Silicon Valley que o cara vem, tem um Chief of HR para 10 a 100 pessoas. Daí vai lá, troca, e o cara vem com aquela missão, é plug and play, e explica muito porque aquele ecossistema é tão bem exitoso. A gente não tem isso aqui. Então, a governança, empresas privadas, pode ajudar muito. A experiência que eles têm ajuda muito nessa frente também. Voltando aqui ao negócio do talento, o outro dia estava numa conferência com um de nossos investidores, que não vou falar o nome, mas ele foi lá e ficou na frente dos founders, não? E falou algo assim do estilo de I am a crazy man, and I like crazy people. He falou, you know why? Because the guys that are not crazy, they are predictable. And if they are predictable, everyone can anticipate the move, e todo mundo pode meio que responder e reagir, não? Os caras que estão meio bagunçados, meio malucos, às vezes são legais, não? Às vezes são legais. Você tem que controlar, tem que ir com cuidado com essas coisas, não? A gente está fazendo mega rounds, não? Muita grana entrando no ecossistema, não? E se a gente pega exemplos de outras geografias, às vezes tem impactos negativos, não? Vou botar o exemplo por contraposição. Acreditas, sempre faltou bastante grana, a gente sempre estava tocando a empresa com pouco dinheiro, e isso forçou a gente a buscar um modelo de unit economics muito bom, tá? Um modelo de unit economics que permitisse meio que em qualquer momento pegar o livrinho de e então break-even a empresa rapidamente, não? A gente tem muito pride de isso, não? Agora, com estas rodadas, o incentivo a mudar um pouco a estratégia é enorme, não? O incentivo a falar, cara, deteriora as unit economics, cresce muito mais rápido e com isso ganha um mercado, não? Gostaria que vocês passassem um pouco a sua opinião sobre esse novo mundo que está chegando, onde a unit economic pode ser que deixe de ser tão relevante, cada vez mais o crescimento acelerado para ganhar market share, e que podemos fazer para que não ter situações difíceis como em outras geografias estão acontecendo. É um balanço tão delicado, né? Porque às vezes você pode ter o dinheiro e o mercado não está lá. Se o Netflix tivesse o dinheiro disponível que tem hoje, quando o mercado não tinha essa capacidade de banda em broadband para passar os filmes, os documentários que eles têm, que adiantar, né? Então é um balanço, acho que é caso a caso. Por outro lado, o Mercado Livre fez um milagre com nenhum dinheiro nos anos 2001, 2002, 2003, fusão, represar aquele dinheiro. Cresceu para ser uma empresa de 30 bilhões de dólares. Acho que a pergunta que fica em algum momento é, alguns anos atrás, se tivesse 4, 5, 6, 7 bilhões de dólares disponíveis, podia ser uma empresa de 100 bilhões de dólares. Então, acho que vai caso a caso.
E é um balanço, acho que tem que ir para ver se o mercado está maduro o suficiente, se você tem uma aceitação daquele produto que é boa o suficiente, se a economia permite a aceitação. Então, na minha visão, não tem uma regra que aplica de uma maneira uniforme. Eu tenho uma opinião bastante forte sobre isso. Para mim, no longo prazo, unit economics acabam governando. Você não tem maneira de sair de lá. O grande desafio é saber qual é o timing correto para isso. Tem extremo, né? Se você está tentando criar vida no planeta Marte, talvez você precisa 3 gerações para que isso aconteça. Se você quer criar uma lojinha no seu bairro para vender o leite e o pão, talvez precisa medir unit economics a cada minuto, né? Então, acho que o empreendedor tem que ser, e os investidores têm que ser muito cientes de que é o que a gente está criando. Estamos criando uma vida no Marte, ok, vamos fazer um caminho bem de longo prazo, nos focar em viabilidade primeiro e unit economics daqui a 100 anos. Estamos criando uma lojinha, tem que ser na hora, né? Então, realmente ser muito realistas com isso. E, obviamente, se tem mais capital disponível, você pode apostar mais um pouco no futuro, mas você não pode ser 100% de unit economics. E há 2 áreas onde você tem que ter muito cuidado quando você está fazendo um subsídio, porque se o Sérgio chega amanhã e fala, eu vou contratar mais 1000 engenheiros, porque eles vão criar a plataforma, criar a vantagem competitiva da companhia, etc., eu penso, uau, makes sense, não? É arriscado, porque não sei qual vai ser o resultado desses 1000 engenheiros, mas... A gente está contratando 1000 engenheiros. Está tentando fazer uma coisa que realmente vai dar uma vantagem competitiva à companhia. Mas ele fala, tenho a minha nova linha de crédito, o custo para mim é de 20% ao ano, e eu vou começar a dar crédito a 10% ao ano. What the fuck? De novo, tem que realmente subsidiar gross margin. Para mim é uma loucura, porque aquela ideia de, não, eventualmente eu vou ser tão grande que eu vou ir para os bancos, vão ter que me dar dinheiro de graça, então, we know about that. E mesma coisa depois quando você está trazendo usuários, sem dúvida a captação de usuários é muito importante, mas o usuário vai ficar com, acreditas, pelos próximos 10 anos, realmente você tem um caso forte para justificar isso? Great, talvez valha a pena pagar muito para esse usuário. O usuário vai comprar créditos hoje, outra companhia amanhã, mais outra no dia seguinte, não tem sentido. Então, acho que unit economics, sem dúvida, tem uma questão de timing, e quando você tem mais capital e tem um negócio que é muito mais a longo prazo que está sendo criado, vale a pena apostar para o futuro, mas também se você está criando uma lojinha de bairro, tem que ter cuidado, né, de não pensar que está enviando um rocket para Marte. Com isso, gente, vamos a finalizar. Obrigado para todo mundo. Eu ia falar da Acreditas, mas... Obrigado a todo mundo por acompanhar aqui a gente no painel. Realmente acredito que o mercado do Brasil foi incrível nos últimos anos, mas o que está por vir, vamos a criar as maiores empresas de tecnologia do mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado.